Me sentindo missão impossível, cara, quando eu olhei meu relógio aqui, ó. Pastor Clodoilson, quem é o Senhor? Fala um pouco da vida do Senhor pra gente. Antes de mais nada, graça e paz a todos. Amém. Eu nasci em Aquidauana, 130 quilômetros daqui. Não sei se tem algum aquidauanense aqui. Mas eu só nasci lá. Depois, logo em seguida, meus pais mudaram para São Paulo. Morei em São Paulo. Me converti de 10 para 11 anos ali em São Paulo. E aos 11 anos mudei para Campo Grande. Então, isso foi em 1976. Dezembro de 1976. Então, estou aqui há 40 anos. Em dezembro vai completar 40 anos. Então, eu falo que eu sou mais campograndense do que qualquer coisa, né? Mas, nesse interim, eu sou o irmão mais velho de uma família de 5 irmãos, uma irmã e 4 irmãos, no total. O caçula de todos é o Gesiel, o líderzão aí. Ele tem a idade que eu tenho de casamento. Ele tem 30 anos, eu tenho 30 anos de casamento. Na verdade, antes de eu casar, minha mãe estava grávida. Eu tive que esperar ela ganhar o Gesiel para eu casar. Né? Mas a minha infância, na verdade, foi uma infância difícil, porque meu pai bebia muito. Minha mãe, desesperada para tentar fazer meu pai parar de beber. Eu falo que era uma católica, apostólica, macumbeira romana. Né, porque ela buscava em tudo que onde falava que podia libertar meu pai, ela ia. Então, como filho mais velho, eu fui com ela em centro de mesa branca, preto velho, em tudo que você pensar de coisa, fazia trabalho, e eu tinha que ir com ela. Mas um dia, meu pai chegou em casa bêbado, tropeçou na máquina de costura dela, ela ficou muito brava, pegou as crianças, eu e meus 2 irmãos, meu irmão e minha irmã, na época só tínhamos nós 3, e saímos. Vimos um circo, falamos, mãe, leva a gente no circo. Não era um circo, era uma igreja. Nós nos frustramos e minha mãe se converteu. Olha só, glória a Deus. Mas ali começou a mudança na nossa família. E quando isso aconteceu, eu já estava com 10 para 11 anos, e em seguida nós viemos para cá, para congregar. E aí nesse interim, eu fui crescendo, me desenvolvendo, né? Aí eu comecei a trabalhar muito cedo com meu pai é marceneiro. Aos 12 anos comecei a trabalhar, depois trabalhei em vidraçaria, fui trabalhar no banco, trabalhei na antiga VASP lá no aeroporto, trabalhei como assessor parlamentar, até sentir a chamada de Deus no meu coração. Abandonei tudo e fui servir ao Senhor, isso no ano de 1992. Aí eu abandonei tudo para servir ao Senhor e realmente ingressar totalmente na carreira pastoral. Amém, amém. O senhor tem algum testemunho do Senhor, de alguma superação que o senhor teve na sua vida? Falando como jovem, eu tinha 20 anos, eu tinha recém-casado. Acho que foi o momento mais difícil da minha vida. Antes de me casar, eu sofri uma decepção muito grande com a Ana. E eu entrei para o casamento carregando essa decepção sem curar isso. E aqui vai um conselho para os jovens. Resolva seus problemas antes de entrar no casamento. Com isso eu fiquei com o pé atrás em relação a ela, pensando, será que ela me ama ou não me ama? E a Ana, no início do nosso casamento, era uma pessoa muito difícil, mas muito difícil mesmo. Era uma pessoa extremamente traumatizada, colérica ao extremo. Então a gente não se entendia muito bem nos pensamentos. Eu queria me envolver com as coisas de Deus, ela não queria, e ela ficava em casa, eu ia para a igreja. Com isso ela começou a não frequentar a igreja e eu estar na igreja constantemente. E eu estava envolvido na Rede Jovem na época, mas eu frequentava a Rede Jovem e ajudava no louvor. E de repente eu me apaixonei por uma moça da Rede Jovem. Misericórdia. E isso para mim foi o momento mais difícil da minha vida, porque eu tinha um temor de Deus. E eu falava, Deus, como que eu posso estar casado com uma mulher gostando de outra? Eu me recordo que eu trabalhava nesse período na VASP, eu ia para o trabalho a pé e todas as vezes que eu ia chorando para o trabalho. Eu falo que o que eu sentia naquele tempo, nem para o meu pior inimigo eu desejo. Eu vivi o inferno na terra. E só que isso foi crescendo dentro de mim, e essa moça, ela começou a pegar mais forte no meu pé, ligava no trabalho.
às vezes a gente se encontrava, nunca tivemos um relacionamento sexual, mas a paixão era uma paixão violenta. Geralmente 6 horas da tarde me dava febre, de paixão mesmo. Minha esposa sabia disso, que alguma coisa estava errada. Um dia ela pegou e teve coragem, porque começou um burburinho dentro da igreja, teve coragem e perguntou para mim se eu estava apaixonado por ela. E eu, assim, com toda aquela coragem, falei bem alto: "Tô". Hoje a gente dá risada, mas eu chorei naquela noite. Foi uma noite, sim, de terror. Ela não falou nada, eu não falei nada. Parecia que a gente estava num culto fúnebre, né? No outro dia eu fui trabalhar. E geralmente eu trabalhava muitas vezes à noite. Eu tirava muito plantão à noite. Então aquela noite eu fui trabalhar e na outra noite fui trabalhar e cheguei em casa e dormi. E de repente ela me acordou, era próximo da hora do almoço, falou assim: "Vamos conversar". E aí quando eu entrei na sala, estava ela, a outra e eu. Clodoís! E ela estava com a mala pronta para ir embora. Misericórdia. Ela falou assim: "Eu sei que ele gosta dela mesmo, eu sei que ele vai preferir ela mesmo, e ele vai me abandonar. E eu vou para o Rio de Janeiro ser garota de Ipanema". Era a ideia dela. Porque tinha uma prima lá no Rio de Janeiro. Ela falou: "Vou lá para a casa da prima e vou ficar por lá". Mas quando ela falou: "Agora você escolhe ou ela ou eu", eu falei: "Não tem outra mulher na minha vida. Eu casei com você até que a morte nos separe. Eu só tenho uma aliança só com você". Eu falei: "Então manda ela embora". A parte mais difícil foi ele. Mas eu peguei e disse para ela: "Olha, eu nunca te enganei, eu nunca te dei esperança, você sabe disso, e não tem outra mulher na minha vida, a não ser a Ana. Então, sai da minha vida". E ela foi, chorou, e na verdade ela sumiu da minha vida. Mas foi muito difícil esse momento. Na verdade eu me apeguei muito a Deus nesse período. A partir daquele dia eu nunca mais a vi. Eu decidi, isso, ela morava meia quadra da igreja, eu tinha que sair e dar a volta por trás para não passar na frente da casa dela, mas eu decidi não vê-la mais, e comecei a orar para tirar aquilo. Mas foi mais de um ano e pouco, para tentar arrancar aquilo dentro do meu coração. Então foi muito difícil. Eu orava, eu chorava, eu clamava e pedia para Deus, né? Até que de repente realmente eu vi que eu fui liberto. E depois desse tsunami na nossa vida, Deus nos deu um presente, que é a minha filha Carol, que está aqui. Então eu vejo que esse foi o meu momento de maior superação na minha vida, realmente. E eu digo a você, jovem, que a aliança, ela está acima de qualquer coisa. Então, quando às vezes hoje eu aconselho muitos casais, e eu falo para ele que a aliança, ela é maior do que o amor. Então, eu só fiquei com a minha esposa por causa de uma aliança. E eu tenho um fato até interessante, porque um dia, logo quando nós nos casamos, ela perguntou: "Quem é a pessoa mais importante na sua vida?" Eu falei assim: "Deus". E ela ficou muito frustrada com a minha resposta, né? E aí depois ela falou: "Ainda bem que era Deus, que se fosse eu já tinha dançado faz horas". Tinha mesmo. Muito boa a história. Eu e o pastor Clodoís, nós somos amigos, e vez por outra nós fazemos algumas viagens juntos, né, pastor? Muito bacana essa viagem. Principalmente essa última. Essa última foi fantástica, né? Ficamos só eu, ele e o pai, mais juntos assim, mais próximos. E nós tivemos a oportunidade de nos conhecermos melhor, né? É verdade. E o amor que a gente tinha cresceu mais, a parceria, a amizade, as brincadeiras. E eu já sei um pouco da visão que o senhor tem sobre isso, mas é interessante que a igreja também saiba disso, porque a trajetória de vida do senhor é uma inspiração para as pessoas. Essa história, eu tenho certeza que se o senhor não fosse firmado em Deus, o senhor talvez não conseguisse vencer esse momento na sua vida. Mas qual que é a sua visão do reino de Deus na sociedade atual? Como que a igreja, como que o reino de Deus pode ser relevante hoje? Quando a gente olha para Jesus, ele veio, e a mensagem de Jesus é: o reino de Deus está próximo, o reino de Deus chegou. E quando Jesus chegou para implantar o reino de Deus,
o sistema que dominava o mundo da época era o imperialismo, porque Roma imperava ali. E hoje nós vivemos uma democracia, mas a gente vê o fantástico do reino de Deus é que ele funciona em qualquer sistema de governo. Ele funciona lá no comunismo, ele funciona no marxismo, no socialismo, ele funciona numa ditadura, ele funciona em qualquer sistema de governo. Por quê? Porque ele é no meu coração, é no teu coração, é dentro de cada um de nós. Então, quando eu olho a questão do reino de Deus na sociedade atual, pensando hoje na democracia, pensando hoje no papel nosso, dentro da sociedade brasileira, que é o nosso contexto, eu vejo que nós podemos, de fato, sermos relevantes. Quando a gente entende que a sociedade ela é transformada a partir da minha transformação. Então, quando cada jovem aqui realmente permite que o reino de Deus entre na vida dele, e cada jovem aqui ele é transformado, quando cada pessoa que nos ouve, e aqueles que ainda irão nos ouvir, tem esse entendimento que permite que o reino de Deus, como Jesus disse, que é como o fermento que leveda a massa, que ele entra na massa, que somos nós, e realmente ele transforma, ele nos envolve, e a gente se permite, na verdade, há uma permissão nossa de ser moldado por essas verdades da palavra de Deus que estão aí. Na verdade, isso se torna notório na minha vida, na vida daqueles que estão à nossa volta, e o que acontece é aquilo que a igreja evangélica ela está se tornando hoje, em pleno século XXI, que é uma inspiração. Hoje nós temos como tema dos nossos congressos inspiração, e hoje a igreja evangélica se tornou uma inspiração para muitas pessoas. Sim. Mas o que é a igreja evangélica? São pessoas. A igreja é formada de pessoas, e essas pessoas fazem parte de um reino, o reino de Deus. Então isso só é possível porque a liderança dessa igreja permitiu Deus transformar a vida delas. E a partir da transformação dessas pessoas, que é a liderança, vai sendo transformada outras pessoas, e assim se torna o que nós chamamos do efeito dominó. Nós vamos atingindo outras pessoas. E com certeza, isso ele precisa ser relevante em todas as áreas. Na educação, na cultura, na política, na saúde, na mídia, nas artes, em todas as áreas, na verdade, o reino de Deus ele tem que exercer influência. E eu acredito que hoje a igreja como um todo ela tem se aberto para entender isso. A visão está se abrindo para entender que nós precisamos ser relevantes em todas as áreas da sociedade. Então é o reino de Deus funcionando em todas as áreas. Eu acho que essa tem que ser a visão. Concordo. E na opinião do senhor, você acha que o cristão ele deve se envolver na política? É o dever de qualquer... Eu pego o texto de Jesus, quando Jesus diz, vós sois o sal da terra. Às vezes as pessoas não entendem o contexto de sal agora. Por quê? Porque a palavra salário vem de sal, porque na verdade, lá na antiguidade, o pagamento era feito com sal, de tamanho era o valor do sal naquela época. Mas para nós hoje o sal não tem muito valor, porque em 1854 se inventou o refrigerador, e aí a partir daí o sal ele foi perdendo o seu valor à medida que os refrigeradores, freezers começaram a evoluir, o sal começou a perder valor. Mas até esse período o sal tinha um valor muito grande de mercado. Por quê? Porque tudo era conservado por conta do sal, Então a carne, tudo. Então o sal ele tinha um poder de quê? De parar a corrupção. A carne, se ela ficasse exposta, ela se corromperia. Mas o sal, sendo jogado na carne, ele conservaria aquela carne. Então Jesus ele pega e fala que eu sou o sal da terra, você é o sal da terra, o jovem é o sal da terra. Então quando a gente olha para uma política corrupta, o que está faltando na política? Homens e mulheres de Deus que possam ir lá e realmente parar com essa corrupção. Por isso nós devemos nos envolver na política sim, porque a política não diz respeito só à política que nós estamos vendo aí, ao Senado, à Câmara Federal, à Presidência da República, ao Executivo, ao Legislativo ou ao Judiciário. A política ela está presente em todos os momentos, em todas as áreas da nossa vida. A gente vê um síndico, ele está lá se envolvendo com política, um presidente de bairro, ele está envolvido na política, a política faz parte. Então o jovem deve se envolver já desde o começo,
lá, núcleo estudantil, o jovem tem que estar se envolvendo lá na política do núcleo estudantil, dando seu palpite. Quinta-feira o nosso apóstolo trouxe uma palavra para os homens, os jovens que estavam aí, viu, sobre liderança. Eu falo que o apóstolo estava escorrendo óleo naquela quinta-feira, né? Então, que realmente a gente precisa assumir lugares de liderança. E ser líder é se envolver numa política, em vários níveis de política. Então, nós precisamos de fato se envolver na política e fazer a diferença. Porque se o sal não salgar, ele perde o sabor. Se a luz não brilhar, e Jesus ainda usou o termo da luz, né? Você não pega a luz e enfia debaixo da cama, você enfia num lugar alto. Então ele está falando que nós, como filhos de Deus, como filhos do reino, temos que estar nos lugares altos para iluminar e o quê? Mostrar o caminho para as pessoas. Então Deus está chamando a igreja para ser relevante no século 21 e assumir esse lugar alto na política, sim. É o que eu acredito também. Eu acho que nós, como jovens, devemos nos envolver e nos encaminhar para as áreas de governo em todos os setores da sociedade. E diante do que está sendo falado hoje, qual a mensagem o senhor gostaria de deixar para nós, jovens? Na verdade, o jovem eu vejo que é a esperança do futuro. O nosso apóstolo, ele tem uma preocupação muito grande com o jovem. E a gente conversa muito, né? Tivemos a oportunidade de conversar em Israel muito sobre isso. E o desejo dele é deixar um legado para o jovem. Esse é o meu desejo, deixar um legado para o jovem. Deixar um legado o quê? Modelo, porque acho que o que o jovem precisa hoje é de modelo. Os jovens não têm modelo de líderes. Infelizmente, na nação não existe modelo de líderes, mas ele tem modelo de líderes aqui dentro. Então, se espelhe em líderes que sejam modelo, que sejam exemplo. Olhe para esses líderes, em vez de ficar apontando o dedo para aqueles que são, infelizmente, um mau exemplo de modelo, olhe para aqueles que realmente estão fazendo a diferença e tente seguir o exemplo dessas pessoas, porque é por aí que você vai realmente ter um caminho vitorioso. Ótimo, excelente. Queria fazer um bate-bola rapidinho com o senhor. Vamos lá. Deus é? Tudo na minha vida. Família é? A minha maior paixão. E a IECG é? A IECG é uma pergunta bem comprida, mas eu vou falar, se tornou para mim uma faculdade, mas é o melhor lugar para estar. É o lugar onde é a minha paixão para adorar a Deus. Eu vou em muitos lugares de viagem, mas quando eu estou na IECG, eu estou em casa, é a minha casa. A política é? Uma oportunidade para mudar o mundo. Um time? Corinthians. Aleluia. Vocês vão ficar quietos enquanto esses batedores de carteira ficam gritando. Um lugar. Acho que um lugar onde eu tenha os meus amigos é o melhor lugar para estar. Então vamos por aí. Uma comida. Arroz, feijão, bife a cavalo, batata frita e salada. Ah, a gente fica feliz. Isso aí é comida de corintiano. E o senhor o senhor nunca comeria? Dobradinha. Minha mãe já forçou eu comer dobradinha. Então é trauma. Uma paixão. Uma paixão, minha família é minha paixão. Aí, Carol. Uma mania. Uma mania, às vezes eu mordo a língua. Tem gente que precisa dessa mania. Uma qualidade. Uma qualidade, perseverança. Um versículo. Isaías 40:31. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém, amém. Um defeito. Minha esposa fala que às vezes eu sou teimoso. Talvez, né, ela saiba. Mas estou melhorando, né? Um sonho. Um sonho, ver essa cidade transformada pelo poder de Deus. Amém, tamo junto. Uma frustração. Não ver isso ter acontecido ainda. Isso, eu também. Uma frase. Nada muda enquanto eu não mudar. Viram, né? Clodoius por Clodoius. Uma pessoa de bem com a vida, uma pessoa que, quando na verdade eu estou naquele momento, eu procuro curtir ao máximo aquele momento,
Se eu estou de férias, eu estou de férias. Se eu estou trabalhando, eu estou trabalhando. Eu sou intenso naquilo que faço e eu gosto de fazer. E sou uma pessoa que sou movida a desafios. Ontem, na verdade, falei isso para o apóstolo. Sou movida a desafio. Cada desafio, para mim, é uma oportunidade de crescimento. Ótimo, excelente. Nós conversamos com o pastor Clodoilson. Obrigado a todos. Vamos só